Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Ana Paula. Eu vim aqui com a missão de passar para vocês a aula de doença renal diabética. E aí, didaticamente, eu achei melhor dividir a aula em três partes, né? Conforme consta aqui nesse slide. Segue para vocês também a bibliografia da aula, né? E aqui eu acho bem interessante que vocês acessem depois esse Consenso Brasileiro de Endocrinologia, né? Que fala sobre a doença renal do diabetes. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o Cardíaco de 2022 também é bastante interessante, tá? A nossa bibliografia básica é o Harrison, né? E aqui eu coloquei todas as páginas do Harrison sobre o assunto. Também fiz alguns registros na aula, né, sobre pesquisas que eu fiz no UpToDate, tá? E vamos ver um gráfico ali da Sociedade Brasileira de Nefrologia é, sobre a epidemiologia da doença renal diabética no Brasil, que também, então, consta aqui na bibliografia, tá bom? Então, vamos começar pela primeira parte da aula. Primeiro, eu queria colocar sobre a terminologia, né? Antes, essa aula chamava nefropatia diabética, e agora a gente está utilizando o termo doença renal diabética. Por quê? Em 2007, o Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, né, que é o CADOC, ele propôs usar a expressão doença renal do diabetes no lugar de nefropatia diabética para poder ampliar o espectro das formas de doença renal no diabetes, né? Por quê, gente? Porque antigamente a gente entendia que nefropatia diabética, obrigatoriamente o paciente teria albuminúria, ou seja, uma albumina urinária maior que 30 miligramas em 24 horas. E hoje a gente já sabe que não. Eu vou falar mais adiante sobre a definição de doença renal diabética, né? Mas quando eu uso o termo doença renal diabética, eu estou englobando o fenótipo não albuminúrico, ao já descrito fenótipo albuminúrico. Só para lembrar, fenótipo é a forma como eu tenho a apresentação da doença. Então, clinicamente, a gente entende que a doença renal diabética ela pode se manifestar tanto com como sem albuminúria, né? E o termo doença renal diabética ela se aplica às duas formas dessa apresentação da doença renal secundária ao diabetes, né? O termo nefropatia diabética ele ficou reservado especificamente para o paciente diabético que apresenta albuminúria elevada, seguida por perda de função renal, tá bom? Então, só para resumir, doença renal diabética é um termo muito mais abrangente, que abrange todas as doenças renais relacionadas ao diabetes, tá? Então, vamos lá. A doença renal diabética é a principal causa de doença renal crônica e de doença renal crônica em estágio 5, ou seja, em fase dialítica, nos Estados Unidos e em todo o mundo, né? 45% dos pacientes em terapia renal substitutiva, ou seja, em diálise ou transplante nos Estados Unidos, estão ali devido ao diabetes. Já no Brasil, a doença renal diabética ocupa o segundo lugar como causa de doença renal crônica em fase avançada com necessidade de diálise ou transplante. É o que mostra esse gráfico aqui, né, que a gente obteve a partir no censo feito nas clínicas de diálise em todo o Brasil, né, e publicado periodicamente pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. O que a gente vê aqui, ó? Que a hipertensão arterial ainda é a primeira causa que leva o paciente a fazer diálise no Brasil. E a segunda causa é o diabetes. Mas reparem, né, que a gente está quase, é um segundo lugar bem próximo, né? Então, pode ser que num momento, nos próximos anos, realmente, tal qual ocorre em outros países, o diabetes passe a ser o primeiro lugar. Mas, por enquanto, a principal causa de doença renal diabética, perdão, de doença renal crônica que leva o paciente à diálise no Brasil é a hipertensão. Segundo lugar, diabetes, tá? Então, doença renal diabética é a segunda causa de doença renal crônica dialítica no Brasil. 10 a 40% dos pacientes com diabetes tipo 1 ou 2 vão evoluir com doença renal diabética. Então, de cada 10, imagine 10 pacientes, 1 a 4 vão ter complicações renais, né, dos pacientes diabéticos. Então, de cada 10 pacientes diabéticos tendo diabetes tipo 1 ou 2, de 1 a 4 vão ter complicações renais,
tá? O que a gente observa é um crescimento mundial do diabetes, sobretudo em decorrência do aumento de pacientes obesos, né, que desenvolvem síndrome metabólica e desenvolvem diabetes tipo 2. E nós temos, então, proporcionalmente, muito mais pacientes com diabetes tipo 2 do que com diabetes tipo 1. Logo, a maioria dos pacientes com doença renal diabética são aqueles com diabetes tipo 2, né? Já que eu tenho um predomínio de pacientes com diabetes tipo 2. Existe uma base genética fortemente implicada no desenvolvimento de nefropatia diabética. No entanto, fatores de risco ambientais modificáveis ou não também exercem importante papel via lesão tecidual direta ou indiretamente através de modificação genética. A gente costuma falar que não fica doente quem quer, fica doente quem pode, né? No caso de diabetes, a gente tem tanto fatores genéticos, mas também fatores de risco ambientais. E esses fatores de risco ambientais, eles podem ser modificáveis ou não. Então, idade, né? Idade é um fator de risco que eu não consigo modificar. Né? História familiar de nefropatia diabética também é um fator de risco que eu não consigo modificar, né? E que reforça a base genética da doença, né? Obesidade é um fator de risco modificável, né? O controle da glicemia no paciente diabético faz a diferença no desenvolvimento de doença renal diabética, como a gente vai falar adiante, assim como hipertensão arterial. Dislipidemia também é um fator de risco ambiental modificável, né? Assim como o tabagismo, certo? Vamos entender como tudo começa, né? Quando eu falo da patogênese, eu estou falando como que as coisas acontecem, né? Por que que um paciente diabético ele vai ter complicações renais? A hiperglicemia, ela leva à produção de AIDs. O que que são AIDs? São produtos finais da glicosilação avançada. Leva também à produção de ROS, que são espécies reativas de oxigênio. Então, assim, quando tem um paciente que está com a glicemia muito elevada, eu levo então à produção desses metabólicos, que são produtos metabólicos aberrantes, são anormais. E esses agentes, eles aumentam a expressão de genes que promovem fibrose e inflamação. Então, tudo começa com o descontrole da glicemia, tá? Um outro papel da hiperglicemia a hiperglicemia ela aumenta a hiperfiltração glomerular. Vamos entender isso direitinho. Há um desbalanço entre as moléculas que relaxam, ou seja, diminui a resistência da arteríola aferente, por exemplo, óxido nítrico, fator natriurético atrial, prostanóides, ausência ou resistência à insulina, e moléculas que atuam na arteríola eferente, aumentando a sua resistência. Então, assim, quais são essas moléculas que atuam na eferente? Né? O tromboxano, angiotensina 2, endotelina 1. Então, no ambiente hiperglicêmico, o que acontece é que a arteríola aferente ela abre mais do que o normal e a arteríola eferente fecha mais do que o normal. Então, olha para o vídeo aí, para vocês me entenderem melhor. Então, chega mais sangue do rim porque a arteríola aferente abre mais. E a arteríola eferente fechando, e, né, eu já tenho um fluxo maior de sangue porque a arteríola aferente ficou mais aberta, eu vou ter uma pressão dentro do glomérulo maior. Então, aumenta a hipertensão intraglomerular, aumenta a filtração glomerular como consequência, né? Então, como está escrito aqui, ó, a arteríola aferente fica mais relaxada, a eferente fica mais fechada, aumenta a pressão dentro dos capilares glomerulados e, consequentemente, aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, o paciente ele hiperfiltra, e essa hiperfiltração a longo prazo não é bom negócio, isso vai levar a uma lesão glomerular, tá? Ainda em pacientes com diabetes, uma perda da capacidade do rim a se adaptar a mudanças da pressão arterial sistêmica. Então, assim, quando normalmente, né, com paciente que não é diabético, né, que não tem um descontrole glicêmico, o que acontece? A pressão arterial se eleva, o rim ele faz o seguinte, ele protege o rim. Então, assim, quando a pressão sistemicamente está aumentada, mecanismos hemodinâmicos vão fazer assim, não, mas essa pressão não vai chegar no rim dessa forma, não.
Então, a pressão pode estar alta fora do corpo, mas a arteríola aferente, ela fecha um pouquinho, não deixa a pressão sistêmica chegar no rim, né? Então, quando a pressão arterial sistêmica se eleva, no paciente diabético, ao invés de haver uma proteção do rim com essa mudança do tônus vascular da arteríola aferente, a pressão arterial, ela vai integralmente chegar no rim, o que é o problema. No paciente diabético, perde essa capacidade da arteríola aferente dela reagir. Olha, a pressão no corpo está muito alta, eu não vou deixar isso acontecer no rim. Então, eu vou fechar um pouquinho o meu calibre para que essa pressão ela não seja totalmente transferida para o rim. Então, assim, a arteríola aferente normalmente protege o rim, mas no diabético isso pode não acontecer. E aí o que acontece? A pressão elevada, ela é integralmente transferida ao glomérulo renal, que individualmente eleva a sua taxa de filtração glomerular e acaba se lesando, né? Isso vai levar a um efeito profibrose, porque ele se machuca. O glomérulo, quando ele sofre com uma hipertensão muito grande, ele acaba se fibrosando, né? E os néfrons, os outros que já estavam saudáveis, eles acabam também hiperfiltrando para compensar a ausência, a inoperância daqueles que foram lesados e também vão ficar comprometidos, tá? Então, eu passei para vocês aqui o que acontece, o que pode acontecer no rim do paciente diabético que perde essa capacidade de se adaptar às mudanças da pressão arterial sistêmica. Olha como é que controlar a pressão arterial de um paciente diabético passa a ser muito importante, né? Por quê? Porque o que está acontecendo no resto do corpo, a pressão arterial elevada sistemicamente vai se transferir integralmente para o rim do paciente diabético, levando a uma lesão irreversível, né? Claro que isso acontece ao longo do tempo. Função tubular e feedback tubulo-glomerular. Isso aqui é importantíssimo para a gente explicar mais adiante a importância que se observou com o uso de inibidores de SGLT2, que é uma classe terapêutica relativamente nova, que se mostrou extremamente importante do ponto de vista de proteção renal, né? Inclusive independente do paciente ser diabético, mas eu vou falar isso numa outra parte da aula. Vamos entender agora o que é esse feedback do glomerular, né? E como é que acontece no paciente diabético, né? O diabetes, ele se associa à redução de entrega de sódio em nível de mácula densa, pois os cotransportadores sódio-glicose estão up-regulados. O que é isso? Lá no túbulo contorno proximal dos diabéticos, existem esses cotransportadores de sódio e glicose, o 1 e o 2, né? Então, o paciente, no túbulo contorno proximal, ocorre a reabsorção ali no túbulo contorno proximal dos pacientes diabéticos de sódio e de glicose, de todo mundo, né? Só que no paciente diabético, eles estão up-regulados. O que significa up-regulados? Estão funcionando demais. Então, eles reabsorvem muito sódio e glicose, mais do que outros pacientes não diabéticos. É até interessante, porque no paciente diabético, eu só vou ter glicosúria quando a glicose no sangue, às vezes, está acima de 250. Um paciente diabético muito descontrolado, ele passa a ter glicosúria quando está acima de 250 de glicemia no sangue. Sabe por quê? Normalmente é 180. Por quê? Porque esses cotransportadores estão up-regulados, então ele reabsorve muita, toda a glicose que aparece no túbulo, né? Porque quando a glicose está muito alta, começa a aparecer glicose na urina, né? No ultrafiltrado, ainda não é urina, no ultrafiltrado. Quando o paciente é diabético, ele passa a reabsorver mais ainda do que era esperado de sódio e glicose, porque esses cotransportadores estão up-regulados, de modo que só vai aparecer glicose na urina quando a glicose no sangue desses pacientes está acima de 250. Olha que interessante, né? Então, quando esse paciente tem uma glicemia no sangue acima de 180, então um paciente que é muito descontrolado do ponto de vista metabólico, a glicemia é muito alta, ele passa a fazer esse up-regulation, né? E passa a reabsorver mais ainda sódio e glicose do que deveria. Ele acaba, então, ofertando menos sódio distalmente, porque ele reabsorve sódio e glicose, muito sódio e glicose.
em nível proximal, porque esses cotransportadores estão em nível do contorno proximal. Reabsorve, reabsorve, reabsorve. O que acontece? Chega menos sódio distalmente. Lá no túbulo contornado distal, a gente tem um negocinho chamado mácula densa. Essa mácula densa é como se fosse um sensor de sódio. Quando chega pouco sódio distalmente, o que o túbulo entende? Nossa, está chegando pouco sódio aqui, é porque está chegando pouco sangue no rim. A mácula densa é um sensor que faz parte do aparelho justaglomerular. Ela está em íntimo contato com as células justaglomerulares lá da arteríola aferente. E aí ela manda uma mensagem para a arteríola aferente e fala assim: arteríola aferente, está chegando pouco sódio aqui. O que a arteríola aferente faz? Ela vasodilata, ela aumenta o seu diâmetro e aí acaba chegando o quê? Mais sangue dentro do glomérulo, levando também o quê? A hiperfiltração. Então, esse mecanismo chama mecanismo túbulo glomerular ou feedback túbulo glomerular, porque eu tenho uma alteração percebida pelo túbulo, que é o fato de estar chegando menos sódio distalmente, e ele vai avisar para a arteríola aferente, e aí eu tenho, então, uma resposta em nível glomerular. Né? A arteríola aferente se abre mais, ela vasodilata e acaba havendo uma hiperfiltração glomerular que é deletéria para o rim a longo prazo. Né? Isso acontece em vários néfrons. E aí os néfrons que sofrem mais são lesados, são fibrosados, os que ficam acabam hiperfiltrando também, porque tem menos néfrons, né, menos glomérulos funcionando, e isso vai levando a um efeito em cascata de perda de função renal. Ainda falando sobre patogênese, a hiperglicemia, a resistência insulínica e a dislipidemia, elas induzem a produção de citocinas inflamatórias, dentre elas, principalmente a TGF-beta, que é uma molécula profibrótica, ou seja, ela promove fibrose, né? Que vai se relacionar à hipertrofia da célula mesangial e expansão da região mesangial, que a gente vai mostrar para vocês adiante, que aparece realmente quando eu faço análise histológica de um paciente com doença renal diabética. Isso aqui eu acho bem interessante porque há algum tempo a gente explicava que a doença renal diabética tinha uma evolução natural, né? Então, didaticamente e historicamente, era essa evolução natural da doença renal diabética que a gente mostrava. Isso mudou um pouco, mas deixa eu mostrar para vocês o que tradicionalmente a gente entendia, né? Então, tradicionalmente, a doença renal diabética era considerada uma evolução sequencial de estágios, onde o início era caracterizado por hiperfiltração glomerular, por hipertrofia renal, seguida por aumento progressivo da excreção urinária de albumina, e aí o paciente passava a ter microalbuminúria, ou seja, uma perda de albumina entre 30 e 300 miligramas por dia, e depois o paciente evolui, então, com macroalbuminúria, ou seja, uma perda de albumina urinária superior a 300 miligramas por dia. E numa fase já, uma fase mais avançada, aí sim eu teria o quê? Uma perda da taxa de filtração glomerular, uma perda progressiva da taxa de filtração glomerular, que culminaria com a necessidade de substituição da função renal, seja por um método de diálise ou pelo transplante. Então, gente, aqui eu estou mostrando para vocês como eram as fases da nefropatia diabética, né? Então, eu tinha um paciente com hiperfiltração glomerular, depois evoluía com microalbuminúria, depois com macroalbuminúria e depois com redução da função renal. Isso ao longo de um determinado tempo, né? Então, assim, a microalbuminúria demorava mais ou menos 5 a 10 anos para surgir a partir do início do diabetes. A macroalbuminúria, 5 a 10 anos a partir do surgimento da microalbuminúria, né? E, finalmente, o paciente perdia a função renal. Mas isso era o que se acreditava antes, né? Acreditava-se que existia essa evolução. Então, primeiro o paciente hiperfiltrava. O que é hiperfiltrar, né? Isso eu vejo no consultório muitas vezes. Eu calculo a taxa de filtração glomerular estimada de um paciente, ele tem lá 160 ml de taxa de filtração glomerular. Poxa, o meu rim está bombando, então, né? O normal é de 90 a 120, mas isso tem um preço a longo prazo, né? Então, isso não é bacana, não é bom hiperfiltrar. Se o paciente está hiperfiltrando, ele está sobrecarregando os néfrons,
ele vai fibrosar esses néfrons ao longo do tempo, né? Mas não necessariamente, gente, eu vou ter essa evolução conforme está nessa figurinha. Antigamente a gente entendia que era assim, que o paciente primeiro hiperfiltrava, depois ele evoluía com microalbuminúria, depois com macroalbuminúria e finalmente ele evoluía com perda de função renal. Ó, nesse gráfico, deixa eu só mostrar melhor, no eixo X aqui, né, eu tenho os tempos, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30 ml minuto de taxa de filtração. Perdão, gente. É tempo mesmo em anos. 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos de doença, né? Anos de hiperglicemia. E aqui no eixo Y, eu tenho a taxa de filtração glomerular, 10, 60, 110, 160 ml por minuto de taxa de filtração glomerular. O que a gente observa aqui, ó, nesse gráfico? Então, o paciente aumentando a taxa de filtração glomerular inicialmente, evoluindo com microalbuminúria, macroalbuminúria e perda progressiva da filtração glomerular, até evoluir, que está em vermelhinho aqui, ó, ESRD, doença renal em estágio terminal, que é um termo que a gente até evita de usar, mas seria o que a gente hoje prefere chamar de doença renal crônica em estágio 5, em fase dialítica, né, ou com necessidade de transplante renal, tá bom? Essa imagem é basicamente a que a gente colocou anteriormente, né? Só que ela acaba trazendo para a gente outras informações associadas. Então, se a gente fosse olhar conforme a evolução, né, o conceito que a gente tinha tradicional da evolução da doença renal diabética, então, o paciente inicialmente teria uma taxa de filtração glomerular alta, depois ia cair normal, baixa, até que o paciente evoluía com doença renal em estágio terminal, né? Nesse meio do caminho, ele teria ali microalbuminúria e macroalbuminúria, né? Aqui a gente tem a hiperglicemia, né? Como sendo assim um grande desencadeador de todos os eventos, né? E permanentemente aqui nesse paciente, né? Sendo o grande mediador das complicações que a gente vê, né? Aqui, injúria celular, expansão mesangial, glomerulosclerose, fibrose tubo-intersticial, inflamação, são alterações relacionadas à histopatologia, né? Que eu vou mostrar na segunda parte da aula. Esse paciente, inevitavelmente, quase sempre também está hipertenso, né? Eu não sei se, acho que inevitavelmente é um termo muito, assim, vamos dizer assim, muito radical, né? Mas a maior parte dos pacientes diabéticos eles também ficam hipertensos. É um ou outro que a gente não vê hipertensão associada, tá? E esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular, né? Então, doença cardiovascular. E a gente vê que conforme o tempo vai passando, maior vai ser o risco dele desenvolver complicações cardiovasculares, infecções, podendo evoluir ao óbito também, e as complicações renais. Aqui, nessa figura, a evolução do tempo está aqui, né? Então, você vê que as complicações renais cerca de 20 anos depois do início do diabetes, né? Em média, tá? Só que, como eu falei para vocês, né? Essas imagens, né? As duas figuras que eu mostrei anteriormente, né? A evolução natural que a gente entendia que existia antes, ela não é mais entendida dessa forma, né? Então, nos últimos anos tem sido reconhecido que essa evolução ela nem sempre acontece, já que eu tenho pacientes que perdem infiltração glomerular sem desenvolver albuminúria, né? Fato associado a fatores múltiplos, como hipertensão, dislipidemia, obesidade e idade. Então, alguns experts sugerem que o rápido declínio da taxa de filtração glomerular seja de maior importância prognóstica do que a própria albuminúria. Daí, né, veio como eu falei para vocês no início da aula, veio a importância da gente falar em doença renal diabética, né, usar o termo nefropatia diabética específico para esses pacientes que fazem albuminúria, mas eu posso ter um paciente que não faz albuminúria, né, e tem uma taxa de filtração glomerular baixa, independente da albuminúria, tá bom, gente? Terminando essa parte da aula, né, a gente está falando aqui sobre estágio da doença renal diabética, alinhado com o que foi proposto pelo CADIGO, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Diabetes, ela endossa o estadiamento proposto pelo CADIGO para a doença renal diabética,
que combina estágios de perda de função renal, baseada na taxa de filtração glomerular e na excreção urinária de albumina, utilizando os dois parâmetros de forma complementar. Na verdade, essa classificação é a classificação de doença renal crônica, mas que eu posso utilizar para pacientes com doença renal diabética. Ela leva em consideração, eu coloquei isso na primeira aula da gente, quando a gente falou sobre avaliação da função renal, a importância da gente fazer estimativa da taxa de filtração glomerular, porque ela é uma ferramenta importante para a gente entender como é que está a função renal do meu paciente. E a partir dela eu posso estadiar a doença renal crônica. E eu entendendo que a doença renal diabética ela pode evoluir com perda da função renal e pode evoluir com albuminúria, inclusive eu posso ter as duas coisas simultaneamente, né? Que é o mais comum, ter albuminúria e queda progressiva da taxa de filtração glomerular, eu posso classificar esse paciente utilizando os mesmos critérios do CADIGO, né? De acordo com os estágios da doença, os estágios da doença renal crônica, é verdade, né? E com a taxa de filtração glomerular. Então, ó, estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, né? Então, estágio 1, taxa de filtração glomerular maior que 90, estágio 2, entre 60 e 90, 3A, a taxa de filtração glomerular está entre 45 e 59, 3B entre 30 e 44, o estágio 4 entre 15 e 29, e o 5 menor que 15. E de acordo com a albuminúria, a gente estadia em A1, A2 e A3. A1 é a albumina urinária normal, menor que 30 miligramas por grama se eu utilizar o SPOT, né, que é a relação albumina-creatinina, ou menor que 30 miligramas em 24 horas. O A2 é o que a gente chamaria de microalbuminúria, que hoje o termo melhor, né, utilizado é albuminúria moderadamente aumentada, que é entre 30 e 300 miligramas em 24 horas, ou entre 30 e 300 miligramas por grama, né? E a 3, quando é maior que 300 miligramas por grama. Na verdade, aqui é entre 30 e 299 miligramas por grama, porque aqui já é maior ou igual a 300 miligramas por grama, é o A3, tá bom, gente? A albuminúria, ela pode regredir em cerca de 30% dos pacientes, não necessariamente relacionada à intervenção terapêutica, mesmo em níveis severamente aumentados. É importante repetir o teste de albuminúria quando o paciente tiver uma albuminúria alterada, ou seja, acima de 30 miligramas por grama. É importante que a gente confirme em 2 de 3 amostras e a gente faz em intervalo de 3 a 6 meses. Lembrando que tem alguns fatores que estão elencados aqui que podem alterar esse resultado, como febre, exercício intenso, ciência cardíaca descompensada, hiperglicemia grave, né? E aí eu tenho que, de repente, esperar que esses fatores sejam resolvidos, ou orientar o paciente, por exemplo, olha, não faça exercício extenuante antes de colher a sua urina, né? Se tem febre, é melhor não colher naquele momento, né? Para evitar uma interferência. E a importância da gente fazer a estimativa da taxa de filtração glomerular, como eu disse para vocês. E a fórmula de maior acurácia é a CKD-EPI, né? Que a gente vai utilizar sempre que possível, tá bom? E aí, gente, a gente vai ficar então com a parte 2 daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigada, até daqui a pouco a gente se fala de novo.